Fala aí, aventureiros estelares, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review e hoje nós vamos começar a cobertura da mais nova série do Disney Plus, Skeleton Crew. Sim, ela faz parte da saga Star Wars, então vamos, dar alguns aspectos técnicos. A série foi criada pelo Jon Watts, que foi o diretor da trilogia mais recente de filmes do Homem-Aranha no MCU, junto com Christopher Ford. Eles também serviram como roteiristas, e o primeiro episódio foi dirigido pelo Jon Watts. A série teve seu lançamento dia 2 de dezembro, com 2 episódios, mas a partir de semana que vem vai ser só um episódio, toda terça às 10 da noite no horário de Brasília. A série vai ter apenas 8 episódios, o que significa que dia 14 de janeiro já vai ser o lançamento do último. A trilha sonora está sendo composta pelo Mick Giacchino, que é o filho do Michael Giacchino, que foi o compositor de Rogue One. E para quem quer uma referência no trabalho dele, do Mick, ele foi o compositor de Pinguim, a nova série da Max no universo, do Matt Reeves lá do filme do Batman. Mas, sem mais delongas, vamos falar sobre o primeiro episódio de Skeleton Crew chamado This Could Be a Real Adventure. Essa pode ser uma aventura de verdade. Basicamente, ela está situada após a queda do Império Galáctico, mais ou menos na mesma época de The Mandalorian, o livro de Boba Fett e Ahsoka, ou seja, 9 ou 10 ABY. E nós começamos com um textinho inicial, dizendo que a Ordem foi restaurada na galáxia após a queda do Império Galáctico e a ascensão, da Nova República. Porém, rotas remotas do hiperespaço estão infestadas de piratas, que marcam os cascos de suas naves com um aviso: rendam-se ou morram. Então o episódio já abre, com um cargueiro da Nova República sendo atacado por uma frota pirata. E justamente ela é invadida, esse cargueiro é invadido pela tripulação desse pirata aqui, que é o Capitão Silvo. Inclusive, um dos imediatos dele, parece um lobo, que se chama Brutus. A espécie dele é Xistavanen, segundo o site oficial de Star Wars, E o Silvo diz que realmente demorou um tempão, Eles se esforçaram muito, mas os esforços deles serão recompensados. Eles vão receber muitos créditos pelo trabalho duro. Eles jogam o capitão desse cargueiro pelo duto de ar da nave, que eles dizem: não, eu só tô em serviço da República. Ele: se não tem crédito, porque seu cofre tá selado. O cara não diz, Mas enfim, o cofre é aberto. E aí que tá, o capitão do cargueiro tava falando a verdade. Não tinha créditos ali. Ou melhor, tinha apenas um mísero crédito da Nova República. E o Brutus fica chateado com isso, Porque, poxa, eles perderam vidas, perderam vários tripulantes, da equipe por causa de um simples crédito. E aí, o Brutus organiza um motim, contra o Capitão Silvo. E aí, nós somos levados para outro planeta, que é onde vai se passar o resto do episódio, O planeta de At-Atin. Lá nós conhecemos esse garotinho aqui, sonhador, chamado Win. Ele tá lá brincando com uns bonequinhos antigos de Jedi. E o pai dele, o Wendell, que é um controlador de sistemas, dá bom dia pro filho, fala pra ele se apressar pra não se atrasar pra escola. O Wendell vai lá, come um cereal com um leitinho cinza. E o pai diz que vai ficar ocupado a semana inteira por causa de um supervisor que vai vir, Então ele dá dinheiro lá pra o Wendell lanchar e tal. E diz que vai chegar atrasado em casa todo dia. E aí, beleza. O Wendell se arruma pra ir pra escola e se encontra com essa criaturinha adorável que é o Neo, o melhor amigo dele. Eles fingem, que estão duelando com sabres de luz. E nossa, a criança interior de cada fã de Star Wars pegou forte nesse momento, viu? Mas enfim, eles logo pegam um bonde, pra ir pro colégio. O Neo tá lá falando sobre alguns cálculos, algumas diretrizes, enquanto o Win fica meio que lá, olhando o hololivro dele sobre Jedi. E ele nota pela janela essa garota e aquela ali com o visor indo de hoverbike pro colégio, e elas pegam um atalho pela floresta, E aí beleza, quando o Win e o Neo chegam no colégio, vem as garotas tomando meio que um esporro lá de um droide de segurança.
E eles vão, né, para a aula de algoritmos de computadores, ministrada por uma professora droid, e recebem a visita dessa mulher aqui, que é a subsecretária Farrah. Basicamente, ela está passando ali para lembrá-los, né, de que no dia seguinte vai haver uma avaliação de carreira, para que os alunos decidam, né, o que vão fazer do futuro. O Wem, a princípio, fica em choque, porque, poxa, ele esqueceu que seria no dia seguinte. Mas, basicamente, a Farrah diz que todo mundo vai decidir, né, como vai contribuir para Etten e como o próprio planeta vai contribuir para a grande obra, né, que é a Nova República, tornando-a forte e pacífica. E ela pergunta para alguns alunos o que eles querem ser. Uma aluna chamada Runa, né, ela é uma vazoa, ela diz que quer ser contadora de estatística sênior. Um itoriano fala que quer ser analista, um outro garoto fala que também quer ser analista. E a Farrah diz que não se preocupe porque tem várias vagas para isso, né? O Wim é o único que não levanta a mão, então ela pergunta o que é que ele quer ser. Ele diz, bom, meu pai é isso, isso e isso, né? Mas eu quero ajudar as pessoas, eu quero proteger os outros. E aí o droid professor já fica, não, esse é o trabalho de um droid de segurança. Mas a Farrah, né, garante que tem lugar para todo mundo na grande obra, né? Após a aula, o Em fica preocupado porque ele não lembrava que a avaliação seria no dia seguinte, ele não teve tempo de estudar muito. E aí o Neil até diz, cara, se você reprovar, tudo bem, eu reprovo também. Ele, não, relaxa, a gente não vai reprovar. Ele, que bom, porque eu não queria ficar sem estar na mesma turma da Runa. Então, basicamente, a gente descobre que o Neil tem um crush nela, né? Mas o Neil também não esperava que o trabalho que o Win quer no futuro é ser um Jedi. Ele quer, não, eu não quero ser um Jedi. Aí ele, certeza, ele, seguinte, Neil, você nunca considerou fazer algo realmente interessante? Ele, sei lá. E eles decidem voltar, né, pra casa, eles pegam um bondinho. Enquanto isso, as duas garotas, elas estão na hoverbike, né, passando por uma ciclovia, porém a hoverbike acaba quebrando, elas têm que voltar a pé para casa também. O Neil se despede do Wem, ele diz que o amigão dele vai arrasar no teste no dia seguinte. E o Neil é recebido pela família. O Wem olha meio triste assim, né? Porque, poxa, a mãe dele se foi. O pai vai passar o dia todo no trabalho, ele tá sozinho. Enquanto o Neil não, ele tá lá com o pai, com a mão, o pai, a mãe, os três irmãozinhos, né? Jorka, Jobo e Tulo. E aí, beleza. Voltamos pra garagem da casa dessa garota com o visor e descobrimos o nome das duas. Essa aqui é a Fern e a garota do visor é a KB. A KB tá lá, né, reparando a hoverbike, mas precisam de um conversor de força novo, porque esse aí já era. Então aparece um garoto cheio de marra lá pra zombar a cara delas, ele se chama Bond Palfa. E o Bond diz, parece que vocês não vão participar da corrida, né, no final de semana, bebês choronas. A Fern simplesmente diz que vai continuar com a corrida sim, que é pra ele parar de encher o saco. Ela não vai adiar a corrida. E aí ela pede pra KB, né, meio que ficar de olho pra caso encontre algum conversor novo. A Fern decide voltar pra casa, né? Ela encontra com um androide lá, serviçal, e descobre que a mãe dela voltou pra casa mais cedo. Então ela pede pra androide mentir, né? Dizendo que ela tava estudando lá em cima. Ela, não, mas você não tava. E aí a Fern meio que faz uma atualização de memória na androide pra que ela minta. E aí nós descobrimos que a Fern é filha da subsecretária Farrah. E ela diz, eu tava no teu colégio hoje, peguei isso aqui, parabéns, você é chefe de turma novamente, minha querida. Ela, sim, mãe, é isso, eu vou subir e continuar estudando, tá bom? Ela, tá, vai lá, minha filha. Enquanto isso, anoitece, o Wendell tá lá estudando pra avaliação, o Wendell chega, né? O Wendell diz, pai, pergunta aí pra mim. Aí ele, qual é, a equação da matriz da quinta tabela? O Wem, ele acerta 90% da questão, ele só erra um valor lá. Mas o pai diz, não, isso você aprende com prática, com o tempo. Mas está na hora do Wendell dormir, né? Ele pede pro pai ler uma história pra ele, que nem a mãe costumava fazer. Mas o Wendell fala que já tá tarde e ele já tá grandinho, né, pra isso. Fora que o Wendell tá ocupado com algumas coisas. Então o Wendell dá boa noite pro Wem, desce, né? E o Wem, ele pega um datapad lá, debaixo do travesseiro, e continua lendo histórias sobre o Jedi, né?
Porém, no dia seguinte, o Wem acorda atrasado e acaba perdendo o bondinho. Então ele volta pra casa, pega a hoverbike dele e decide pegar um atalho pela floresta, que ele viu a Fern e a KB pegando no dia anterior, né? Só que ele acaba batendo numa árvore, ele tá descontrolado, né? O capacete dele cai e ele consegue frear bem a tempo, porque, tipo, tinha uma ravina enorme no meio do caminho pra escola. E aí o Wem cai nessa ravina, né? Ele tenta subir, só que não consegue, um galho parte. E ele vê um compartimento metálico estranho, né? Só que antes que ele possa investigar, um droide de segurança aparece e leva ele pro colégio, né? Só que, pô, o Emma agora tá encrencado, ele faltou a avaliação. Então ele tá do lado de fora do escritório do supervisor. A Fern aparece, né? Ela pergunta por que ele tá ali, ele diz que perdeu a avaliação. Ele pergunta por que ela tá ali. E ela diz, ó, eu sempre piloto hoverbike, esses droids odeiam isso. Então, o Emma elogia a hoverbike dela, dizendo que é maneira e tal. Então, o Wendell aparece, ele tá muito chateado com o filho, porque, poxa, ele se atrasou para um teste muito importante e o pai teve que sair do trabalho por causa disso. Foi uma dor de cabeça, mas o Wendell conseguiu conversar com o supervisor e o Wendell vai poder sim fazer a avaliação. Porém, ele vai ter uma penalidade de 50 pontos. Ou seja, se ele quiser passar, ele vai ter que acertar todas as perguntas. O Emma até dizer, não pai, olha, eu achei um templo Jedi lá na floresta e tal, ó, que nem nos livros. Ele, não, Emma, esquece essa palhaçada. Olha, vai voltar pra casa, vai estudar e amanhã eu mesmo vou te deixar na escola, tá bom? E aí, entendeu, moleque? Ele, tá, pai, tá, sim senhor. Ele, ó, volta pra casa, estuda, tá bom? Que eu tenho que voltar pro trabalho. E aí, o Emma decide ir embora, só que a Fern se demonstra interessada por esse tempo. Ele, não, é mentira, eu só queria ir pra casa mais cedo. Ela, sei. O Emma chega em casa, né? Ele e o Neil são praticamente vizinhos. Ele vai falar, né, com os irmãos do Neil que estão lanchando e assistindo um show no holograma lá, pra perguntar onde o Neil tá, né? Um dos irmãozinhos aponta lá pra cima, o Emma escala o teto da casa e meio que dá numa clarabóia que tá no banheiro. O Neil tá lá tomando banho. E aí, basicamente, o Emma pergunta se o pai do Neil ainda tem aquelas ferramentas, né? Eles vão até a garagem, pegam ferramentas e vão pra Ravina, né? Porque, poxa, o Emma quer explorar, ele quer fazer uma coisa interessante. Ele, mas você não devia estar estudando, você nem perguntou como foi a prova. Ele, como foi a prova? Ele, foi ótimo, acho que eu passei. Ele, ótimo. E aí, os dois decidem ir pra Ravina, né? Só que o Neil muda de ideia, dizendo, cara, você não devia estar em casa estudando, eu posso te ajudar. Ele, não, olha, eu estudo depois. Dá tempo de fazer as duas coisas, tá legal? Ó, segura essa corda, eu desço e te mostro o templo, tá bom? Só que quando ele vai pular, o Neil não consegue sustentar o peso do Wem e os dois rolam Ravina abaixo. Só que aí, o Wem nota que aquele pedaço lá metálico foi remexido, então alguém esteve ali. Do nada, uma voz toda metálica começa a fazer perguntas sobre eles ficam assustados, né? Mas é só a KB que estava usando o modulador de voz do visor dela para assustar os dois a pedido da Fern, né? A Fern, ela reivindica o achado ali, né, do lado de fora, então, pelas regras do planeta, é dela. Mas ela vai permitir que os dois cavem, no caso o Em e o Neil cavem, porque eles são fortes, né? E eles podem entrar para dar uma olhada. Enquanto isso, anoitece, o Wendell chega em casa, não encontra o filho, né? Fica meio curioso. E aí, enquanto o Em e o Neil estão cavando, ele diz, é o seguinte, a gente entra e reivindica o interior, e ela não vai poder entrar. Enquanto isso, a Fern ela só tá interessada em entrar ali mesmo pra achar um conversor pra hoverbike. Eles conseguem achar um painel ali do lado, né? A KB pluga o negócio do visor dela e consegue abrir o painel, que na verdade é uma escotilha. Eles vão entrar, né? Só que a Fern escuta um barulho, eles desligam as luzes da hoverbike. E é o Wendell que veio procurar o Wem, né? Ele até encontrou o capacete dele. Os quatro se escondem lá dentro, né? E ela diz, meu Deus, você veio mesmo, teu pai te proibiu. Ai, você vai tá tão encrencado. Ele, não, eu vou provar pro meu pai que eu tô certo, que isso é um templo Jedi. E ele entra, né? Eles percebem que tem um droid ali, sem olho. E ele tá meio que desligado, segurando uma alavanca.
A Fern diz pro Wem não mexer em nada. Ele diz, calma, não vou mexer. O Neil se assusta com o roedor, bate no robô, né, que puxa a alavanca. Então a escotilha se fecha. Eles tentam abrir, né, só que tá sem energia. Então a KB sugere que eles sigam um conduíte, né, de energia até encontrar um motor, uma forma de religar o lugar para eles saírem, né? A Fern manda ninguém tocar em nada, porque vai que dá ruim. E ela e o Wem ficam discutindo o caminho inteiro, porque ele jura que é um templo Jedi e ela não tá nem aí. Ela só quer ligar a energia e ir embora. Tanto é que ela desce junto com a KB e o Neil para um compartimento, o Wem fica lá em cima explorando, né? E aí, a KB, ela meio que acerta um componente que parece um motor e religa a energia do lugar. O Wem, ele vê que ele não tá numa câmara de um templo Jedi, não. Na verdade, ele tá num cockpit. O cockpit tá de cabeça para baixo, inclusive. E aí, né, a escotilha é aberta. O Wem avisa pelo walkie-talkie, né, pra o Neil que ele achou um cockpit. Aí a Fern diz, não mexe em nada, moleque. Ele, tá, já tô indo. Só que tem um botão verde piscando. E o que é que esse animal faz? Ele vai e aperta o botão. Então, o local todo começa a tremer. Eles começam a correr pra fora dali. O Wem jura que não tocou em nada. E aí, essa escotilha, né, esse local que eles estão, começa a subir no ar. Eles não estão num templo Jedi. Eles estão numa nave que estava enterrada ali, em Eden. Pois é. E, tipo, o Wem nota, né, que, tipo, o pai dele tá ali embaixo. Tipo, não tem muito o que fazer, as crianças já estão no ar. Se elas pularem, elas vão se machucar ou morrer. E eles ficam gritando, né, pedindo ajuda do Wendell. O Wem quase cai pra fora da escotilha, mas os outros puxam ele pra dentro, né. O droid acaba religando sem os moleque perceber. Eles vão pro cockpit tentar dar um jeito de dar meia volta na nave, mas parece que ela tá no piloto automático. E eles estão indo na direção da barreira, que é uma nebulosa que tem em volta de Eren, né? Eles estão tentando conseguir controlar a nave, apertam um bocado de botão, mas não dá certo. Então eles passam pela barreira, né? E se deparam com estrelas. São várias que tem por ali, óbvio, né? Espaço sideral. Mas então, a nave salta pro hiperespaço e o episódio acaba. Mas é isso, gente. Essa foi a review do primeiro episódio de Skeleton Crew. Foi bem gostosinho de assistir, bem divertido. Eu gostei. Eu achei bacana essa proposta do Jon Watts, né? Muita gente ficou com o pé atrás quando soube que ele que estava responsável pelo show, justamente por causa dos filmes do Homem-Aranha, que não foram lá essas coisas, né? Mas enfim, eu vou dar uma chance. Eu acho que o que o Jon Watts e o Christopher Ford estão fazendo tem potencial. Eu gostei da trilha sonora do Mick Giacchino, né? E agora vamos para algumas curiosidades postadas pelo próprio site oficial de Star Wars, né? Aquele programa nos hologramas que os irmãos do Neil estavam vendo é nada mais, nada menos do que uma homenagem aos dançarinos acrobatas que apareceram no infame especial de Natal de Star Wars de 1978. Pois é, bem antigo, né? A espécie que o Neil o Neil, né, é de uma espécie nova. Muita gente confundiu, né, pensando que era um hortolano, que nem o Max Rebo. Mas não, é uma espécie nova mesmo. Inclusive, lá no começo do episódio, quando os piratas estão atacando lá do Silva, né, um pirata em específico é bem familiar, que é o Vayne. Pra quem não lembra, é aquele pirata nicto que servia ao Gorian Shard, né, em Mandalorian, e desertou durante a invasão de Nevarro, lá no episódio 5 da terceira temporada. Então, mais um motivo pra ver que essa série se passa ali em 9 ABY, depois da terceira temporada de Mandalorian. Acho que se passa ao mesmo tempo que a Ahsoka ou um pouquinho depois. Ele agora faz parte da tripulação do Capitão Silvo, que passou por um motim, né? Aquele droid lá que nós vimos pilotando o bonde é um piloto droid da série RX. Inclusive, né, o RX mais famoso que a gente tem em Star Wars é o RX-24. Ele costumava ser o piloto da Star Tours e apareceu até num episódio da primeira temporada de Star Wars Rebels. E recentemente, né, ele tem uma carreira nova como DJ lá na cantina da Olga, dentro do Galaxy's Edge, que é uma atração nos parques da Disney. O Bond Palfa, né, aquele moleque todo marrento que veio encher o saco da Fern e da KB, é nada mais, nada menos do que uma homenagem ao Bob Falfa, o personagem do Harrison Ford no filme Loucuras de Verão, de 1973. O leite cinza, né, que o Wem bebe, tem gosto de cinza, segundo o ator.
A jaqueta que a Fern usa, né? Na verdade é o casaco escolar deles. Só que ela usa do avesso, né? Na maior parte do tempo. A única parte do episódio que ela usou mesmo a jaqueta normal foi quando ela estava em casa com a mãe. E por fim, o elenco principal da série é composto pelo Jude Law, que interpreta um personagem que ainda não apareceu, se chama Jordan Wood. O Wim é interpretado pelo Ravi Connors. A Fern é pela Ryan Kira Armstrong. A KB é interpretada pela Kyriana Creder, acho que é assim que se pronuncia o nome dela. O Neil é pelo Robert Timothy Smith. A Farrah é pela Carrie Condon. O Wendell é pelo Tendi Adebempe. E temos também no elenco o Nick Frost interpretando o SM-33, que nós veremos num episódio posterior, né? Mas é isso, gente. Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sino para não perder nenhum de novo. Fiquem com Deus, coração. Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima aí. Que a força esteja com vocês. Falou. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I give you everything.